Olá, está no ar mais um episódio do FECAM Acessível Debates, o podcast da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina. Eu me chamo Madu Silva, trabalho no setor de comunicação da FECAM e antes de começar o episódio eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios e escuros, uso óculos e estou usando uma camiseta da FECAM. E para o programa de hoje a gente está com a dona Alice Kirten, que é presidente do Instituto Guga Kirten e também é presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina. E ela tem uma trajetória muito linda, pelo que eu pesquisei, de sempre estar ajudando o próximo e também assistente social. Eu queria que a senhora começasse o programa se apresentando, fazendo uma audiodescrição e também contando um pouquinho da sua trajetória até aqui. Olá pessoal, como já foi dito, meu nome é Alice Timmel Kirten, eu sou também uma pessoa de pele clara, sardenta, com os cabelos curtos, já semi-grisalhos, uso óculos e estou com uma vestimenta azul, vermelha e branca, porque ganhei do meu filho da Lacoste. Não fazendo propaganda para nada, mas apenas dizendo que foi um presente. Pois é, então é isso aí, vamos falar sobre os nossos trabalhos, né, sobre a minha história e estou à sua disposição. A gente sabe de toda a sua trajetória, eu queria que a senhora contasse um pouquinho de como é a sua relação com a pessoa com deficiência. Ok, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, primeiro como uma vida do olhar para o próximo, né, que você falou anteriormente. Eu sou filha única e os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos e a gente foi morar com meus avós. E me chamava a atenção, quando eu tinha 8 anos de idade, que sempre vinha uma pessoa da rua ajudar um pouco a minha avó. E aí a minha avó dava alguma coisa em troca, na época não se falava muito em moeda, mas sim, não que eu seja do século passado, mas enfim, já tenho meus 73 anos. Então elas davam, era um tecido, era uma troca de mercadoria. E eu achava interessante porque eu perguntava para ela, Dona Catarina, onde que a senhora vai agora? Vou para casa fazer o trabalho da minha casa. E eu disse, meu Deus, ela vem aqui, ajuda a gente e ninguém ajuda ela. E aí me despertou essa curiosidade e a vontade de ajudá-la. E a minha mãe então deixava eu ir com ela e eu ajudava a lavar uma louça, enxugar uma louça, fazer alguma coisa. Eu ainda ganhava um pirãozinho com linguiça em troca. E eu achei aquele movimento do um ajudar o outro me impulsionou desde aquela idade. Aos 14 anos eu já fui voluntária de um jardim de infância e dali começou a minha vida, minha carreira. Eu sou assistente social de formação e sempre gostei de trabalhar com comunidade, enfim, sempre trabalhei em alguma coisa a mais. Trabalhei muito na ação da cidadania, no projeto do Betinho, contra a miséria e a fome, né? Acho que não é nem do seu tempo, mas enfim, foi um trabalho muito bonito que até hoje a gente ainda acaba colhendo os frutos. E fiz um envolvimento muito grande. Fui assistente social da Telesc, né, uma empresa de telecomunicações, durante 28 anos. E aí eu fui envolvida em todos esses processos, em trabalhos comunitários. Teve momentos que eu fui voluntária de 13 instituições, né, me lembro bem. E depois quando eu tive o meu filho, o último com Guilherme, que ele nasceu com deficiência intelectual, né, ele tinha paralisia cerebral e microcefalia, eu abri mais os olhos para a inclusão, para as pessoas com deficiência. E ali a gente começou, então, obviamente, a ter trabalho junto à APAE. Eu fui eternamente da diretoria da APAE de Florianópolis, fui do Momentos da Fundação Catarinense de Educação Especial, aí começou mais esse envolvimento. Depois, em seguida, eu logo fiquei viúva, os filhos tinham 5, 8 e 11, aí eu tive que moderar um pouco da quantidade de trabalhos e me envolvi realmente mais para os trabalhos em relação à pessoa com deficiência. Sempre participando bastante da APAE de Florianópolis e outras tantas. Já fui delegada, que na época chamavam assim, hoje chamo de conselheira de uma grande região da Grande Florianópolis. Então eu tinha também sob minha gerência lá 13 APAES da Grande Florianópolis e assim fui crescendo. Em seguida, então, eu fui também presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial
E quando eu me aposentei, né, em 99, a gente resolveu, que uma carreira do Guga subindo, a gente resolveu então institucionalizar um pouco a nossa filantropia que a gente vinha fazendo esses anos todos. O Guga, durante o seu período que antecipou a Roland Garros, ele ajudou a construção da primeira casa-lar, que é da Pai de Florianópolis, junto com seus parceiros. Cada jogo ganho ou perdido, ele doava $200 e os 3 parceiros doavam 100. Então, davam $500 por partida, né, jogada. E aí construímos a primeira casa-lar. Mas então, em 99 para 2000 a gente criou o Instituto Guga Kirter. E não fugindo do nosso trabalho, do meu trabalho, né, sempre olhando a comunidade, olhando a pessoa com deficiência, a gente elegeu para o Instituto 2 focos. Um deles é a utilização do esporte como uma ferramenta educacional, e o outro, a inclusão da pessoa com deficiência, trabalhando todos os lados, ajudando as instituições que atendem a pessoa com deficiência, com todas as deficiências, né? A deficiência intelectual, a deficiência física, enfim, todas. E a gente então começou, e hoje estamos já com 22 anos de instituto, né? Numa trajetória muito boa. A gente não precisou parar nem um ano, nem com a pandemia, não tivemos dificuldades nem financeiras em outros momentos econômicos do país. A gente sempre conseguiu atender as nossas quase 500 crianças, né, e adolescentes que a gente atende em 5 projetos. E também os trabalhos em 187 municípios do estado de Santa Catarina. A gente tem 587 projetos lá, como eu falei, dentro das instituições que atendem a pessoa com deficiência, ajudando no que eles precisam. Então, cada um apresenta o projeto que quer. Cada ano são 3 regiões geográficas, e aí a gente seleciona os projetos e cada ano beneficia 35 instituições. Eles recebem desde o início como fazer um bom projeto, eles têm um curso para isso, apresentam o projeto, recebem o projeto financiado e ganham durante um ano capacitação, supervisão técnica. Eu visito todos. E nesse trabalho a gente já correu o estado de Santa Catarina 3 vezes, a 187 municípios. Então é um trabalho que, graças a Deus e aos nossos parceiros, que a gente tem muitos parceiros, que acreditam no trabalho, veem que o trabalho dá resultado. Através da lei de incentivo, eu tenho o esporte, e esse do interior do estado é com cota direta, né? Cada empresário, as nossas empresas doam, outras doam, e a gente consegue atender esses trabalhos das APAES. Em paralelo a isso, eu assumi a presidência da Federação Estadual das APAES. Não foi muita novidade, porque eu já vinha trabalhando desde o ano de 2000 com todas as APAES, então eu não tive muita dificuldade. É um outro olhar, é um olhar mais de administração, um olhar na defesa mais de direitos, né, da pessoa com deficiência. Então eu estou neste posto desde o início do ano passado, e com essa presidência, obviamente, a gente se envolve em outros tantos trabalhos, né? O mês de agosto mesmo, em particular, é o mês da prevenção, é o mês laranja para nós, da deficiência intelectual, e é um mês onde a gente trabalha. Esse é um trabalho que é feito mais em Santa Catarina. A gente trabalha a prevenção. Então se faz tudo que é pesquisa, palestras e todos os envolvimentos para que a gente possa, divulgação dos trabalhos, visita a escolas, né, palestras, bastante, para que as pessoas se previnam mesmo. Muitas coisas, façam seus testes, o pezinho e outros tantos, se cuidem no relacionamento entre parentesco, tudo que pode gerar uma deficiência. E, em particular, também, a partir do dia 21, essa semana que vem, nós temos, é considerado um momento, né? Não é um momento para festejar, como muitos acham que é um momento de festejo, não é. É um momento de conscientização da pessoa com deficiência intelectual. É nesse momento que a gente quer que as pessoas vejam a importância dessas pessoas, o que eles têm de potencial, o que têm de capacidade, e não olhar as dificuldades e as deficiências. Nós temos que fazer daquela limitação da pessoa
um olhar para as suas possibilidades. É isso que a gente quer, mostrar o que elas são capazes, trazer as escolas para dentro das APAES, levar os alunos educandos das APAES nas escolas, mostrar o que eles têm condições de fazer. Então é uma semana de conscientização. E a senhora, a semana acontece na próxima semana. A senhora tem algum detalhe da programação, do que a gente pode participar, de que forma que a gente pode participar? Porque a gente sabe que a consciência depende de nós, estarmos presentes nesses eventos. O Paulo, que é o consultor com deficiência e um consultor focado para deficiência e inclusão na instituição, trouxe essa visão para a gente de consciência. Ainda na semana passada, a gente teve o COMAC, o Congresso de Municípios, e a gente falou o quão é importante ter uma pessoa com deficiência no nosso dia a dia para a gente se conscientizar, a gente aprender. Eu digo aprender porque a gente nunca teve convívio, eu mesma nunca tive convívio com uma pessoa com deficiência tão familiarizada como eu tenho com o Paulo. E então, essa consciência, ela vem da gente estar nesses eventos com as pessoas que têm deficiência. A programação da semana que vem, a senhora tem alguma coisa para passar para a gente? Tem alguma coisa que a gente pode convidar os nossos ouvintes? Na realidade, cada pai faz a sua programação. Eu falo pela federação que só impulsiona a cada pai fazer a sua. Eu não teria como te dizer agora o que cada pai está fazendo, mas todas as APAES estão fazendo algo. Eu acho que se a gente estimular as pessoas a terem esse olhar, a terem atitudes, né, diferentes, atitudes normais, diria assim, em relação à pessoa com deficiência, porque hoje, por exemplo, o grande foco dessa campanha da semana são as barreiras, né? Nós ainda temos muitas barreiras, vamos eliminar as barreiras. Que barreiras são essas? Primeiro a gente pensa na barreira da própria natureza, às vezes, né? Enfim, nós temos de acessibilidade, nós temos de transporte, nós temos de emprego, de trabalho, mas nós temos uma maior barreira que ainda é a atitudinal, que são a atitude das pessoas. Porque existe legislação para tudo, mas não são cumpridas. Quando são cumpridas, não são valorizadas. Você vai, por exemplo, no estacionamento, está tão claro ali que esse estacionamento, aquela vaga ali é para pessoa com deficiência. Aí para um pai, você observa muito isso nos colégios particulares, onde as pessoas se acham até um pouco mais cultas, enfim, mais capacitadas. Aí você para, aí vem um deficiente, para atrás, fica esperando. Só um instantinho, só vou levar meu filho ali e já volto. Então sempre é assim. Não tem um cumprimento daquelas normas, entende? E mesmo em qualquer acessibilidade que se possa ter, a gente sempre tem o senão, o porém, né? Então eu acho que assim, hoje a nossa maior barreira, eu diria, é atitudinal. São atitudes que as pessoas têm. Tem que ter o olhar, tem que fazer o seu projeto pensando em todos, né? Pô, se você faz uma construção pública e vai colocar lá 2 banheiros, um masculino, um feminino, porque eu falo também das atitudes de qualquer diferença de raça, de cor, de gênero, o que for. Eu acho que o ser humano é um só. Nós somos pessoas e pessoas que têm direitos e deveres iguais. Então, se você faz 2 banheiros, já faz ele para todos. Faz para todos, não faz um aqui não. Aí depois faz um separadinho ali para a pessoa, para o cadeirante. Por quê? Já faz todos. Faz ele com a abertura que precisa, faz ele com 2 corrimentos. Todo mundo vai se beneficiar. O idoso, tudo, enfim, sempre se tem. Eu conto sempre uma história. Eu tive bastante dificuldade, obviamente, né? Todos me conhecem, sabem que eu tenho 3 filhos. E o mais velho, que foi um grande parceiro para mim na vida, um mediador comigo para eu poder conduzir as minhas atividades. O Guga, que nasceu com bastante talento, potencial e resolveu investir nele mesmo para que ele pudesse seguir uma carreira e pudesse aperfeiçoar o que ele já teve de potencial. E o Guilherme, que era totalmente dependente. Então, na mesma hora que você levantava um troféu, você sabia que com a outra mão você tinha que dar comida para alguém, limpar alguém, trocar a fralda, enfim, ajudar nas convulsões. Então, aí mostra que as mãos têm o mesmo peso, tanto faz um troféu, ou como você tirar as fraldas de uma pessoa, tem os mesmos pesos, é a noção de igualdade, né? Eu tive essa grande oportunidade de ver isso muito de perto.
Então, eu vejo assim que é esse olhar que a gente tem que ter. Sempre pensar em todos. Entende? Então a gente tem dificuldades, você vê, eu aqui vi o quantos obstáculos tem aqui dentro da FECAM para uma pessoa com deficiência visual, como você acabou de falar do Paulo. Ele se adaptou, porque também tem que ter esse lado, né? Você tem as possibilidades, obviamente você podia ter menos fios, menos mesa, né? Mas é a realidade que vocês têm. E ele também se adaptou, porque como eu também tive esse menino que era totalmente independente, e ele tinha algumas condutas assim, por exemplo, ele não gostava de garçom. Então, chegávamos no restaurante, se ele via um garçom, ele já mordia a mão e com a outra ele batia para derrubar a bandeja. Obviamente que eu não vou insistir em levá-lo perto de um garçom. Eu também tenho que ter esse nível de consciência, porque eu sempre digo, cada um luta pelo seu espaço. Né? O Paulo lutando pelo dele, eu lutando pelo meu e outros tantos por eles. A gente vai lutar, mas a gente também tem que ter a consciência de que, ora, eu posso ir no restaurante, ficar um pouco mais próximo à porta de saída, deixar o Guilherme mais voltado para uma outra cena que não a do garçom, sabe? Então, esse nível de compreensão é que a gente tem que ter. E é esse olhar que eu vejo, assim, que ainda é uma barreira muito grande pra gente, porque as pessoas gostam de discursar, meu prédio é acessível, isso é aquilo, mas depois na conduta mostram totalmente o contrário. Né? Então, o grande lema nosso é realmente derrubar as barreiras que existem nessa semana de conscientização. E eu acho que isso é muito importante. Então, vocês como órgão de comunicação, mostrar cenas, de repente, que encontram na rua e alguém passa, para as pessoas verem, porque as pessoas, eu estava contando até a história, me perdi, mas eu dizia para minha mãe sempre, mãe, estão reformando a tua entrada do prédio, pede para botar uma rampa, que lá tem 2 degraus. Ah, mas 2 degraus, eu não vou pedir isso só por causa do Guilherme, que era meu filho. Eu disse, mãe, mas pode ter vários outros. Enfim, ela não fez, eu pedi diretamente e eles fizeram, imagina, dona Alice, vamos fazer. Em 3 meses tinha um amputado por diabetes, um acidentado e o meu filho Guilherme. Então você veja, a rampa não era para mim, a rampa era para todos. E hoje em dia, os idosos costumam andar naquela rampa sempre. Por que vão andar? Os 2 ou 3 degraus, que faz um movimento de joelho, sabe? Então é esse olhar que a gente tem que ter. E é isso que eu acho que a comunicação pode fazer muito. Sabe, ajudar, mostrar as coisas, mostrar cenas, né? A gente encontra cenas deprimentes ali na rua, né? E isso é uma coisa que a gente gostaria de evitar, que as pessoas tivessem esse nível de consciência. Será que eu sou uma pessoa que vivo a inclusão ou só falo dela? Perfeito. Só lembrando que a gente tem o programa FECAM Acessível, onde o objetivo é a gente alcançar as prefeituras como um todo, as 295 prefeituras, para que a acessibilidade e inclusão não seja só responsabilidade das APAES, seja uma responsabilidade do poder público, do poder municipal, do poder estadual. E, dona Alice, a gente sabe da Lei Brasileira de Inclusão, que está em vigência desde 2016, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre ela. Na realidade, falar sobre ela, eu acho que ela existe, tem que ser lida e tem que ser cumprida. O que não é o cumprimento. É isso que eu falei que é a nossa grande barreira, atitudes. Atitudes dos dirigentes do município, do estado, que ela precisa ser cumprida. Como foi falado em vários momentos, é a lei mais bem escrita do mundo, né? E por que a gente não cumpre? Provavelmente tem coisas ali muito passíveis e possíveis de serem realizadas, mas essa é a grande dificuldade, né? Agora a gente falando em municípios, por exemplo, eu estou me lembrando de transporte, vamos supor, transporte dos alunos das APAES. Por que existe uma APAE? A APAE existe para suprir a necessidade educacional, assistencial e de saúde de uma clientela. Clientela essa cujos pais pagam os mesmos impostos dos outros. E essa clientela, na maioria delas, de 7 a 17 anos, ou enfim, é dever do Estado e do município. Cada um tem a sua parcela. Uma parcela o Estado, uma parcela o município. Então, quando chega na hora do transporte, mas os alunos não podem vir junto com os outros alunos. Aí começa a procura de ônibus pelas APAES, enfim. Se você fechar
essas 197 APAES, 20.500 mais ou menos alunos. Quem que vai atender? Qual é a rede que vai atender? Do município e do estado. Então são essas coisas que isso tudo está escrito na lei. As obrigações de cada um, os deveres e os direitos. Isso é um direito à educação, uma oportunidade de trabalho, isso tudo, mas precisa tudo ser criado. Você vê, nós tivemos que criar a lei das cotas. E quando na realidade, eu já falei com várias pessoas também negras e pessoas com deficiência, eles queriam ter a mesma oportunidade dos outros, não querem entrar pela lei de cotas, eles queriam entrar pelo conhecimento deles, pelo que eles se prepararam para isso. Né? E para eles se prepararem para um concurso, eles têm que ter acessibilidade desde o início, no nascimento, eles têm que ter a oportunidade à escola, os pais a oportunidade de poder levar ou buscar, o transporte, enfim, para que ele, com o conhecimento dele, dispute a vaga com outro qualquer. Então essas coisas, mas tudo nós precisamos de legislação. E com essa lei da brasileira de inclusão, a gente tem tudo ali descrito do que é preciso para que as coisas se tornem possíveis. Então o problema é só atitudinal, é ter atitude de gestor de município, atitude de munícipe mesmo, de pessoas, atitude de escolas, atitude de todos os órgãos, que principalmente os órgãos públicos é que tem que começar a cumprir, que deles é que se espera o maior resultado daquilo a que eles se propõem, né? No fim, tudo se encerra com uma atitude. É necessário que a gente tenha essa atitude de se conscientizar cada vez mais para a gente incluir as pessoas com deficiência e ter elas mais perto da gente, do poder público também. Eu gostaria de convidá-los para assistir as outras edições do programa. A gente também tem um episódio específico da LBI. E para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, em caso de qualquer dúvida, pode entrar em contato. E até a próxima. Tchau, tchau!